Vamos então começar o primeiro capítulo, do livro Corações Flagelados. A manhã enfeitava-se de muita alegria e de sol, mas as ruas centrais de Corinto estavam quase desertas. Então, Corinto faz parte, da província da Grécia, é a capital da Caia, Corinto é a capital. E nós estamos aqui, nós vamos ver o Emmanuel. O Emmanuel, tudo que o Emmanuel coloca tem um propósito, e a gente precisa ir entendendo isso. Então ele coloca de uma manhã com muita alegria e de sol, então nós estamos aqui, primavera, verão, mas as ruas centrais de Corinto estavam quase desertas. No ar, brincavam as mesmas brisas perfumadas que sopravam de longe. Entretanto, não se observava na fisionomia suntuosa das vias públicas o sorriso de suas crianças despreocupadas, nem o movimento habitual das liteiras de luxo em seu giro costumeiro. O que ele está colocando aqui? Por que a fisionomia suntuosa das vias públicas? Vamos entender que em 146 a.C., Corinto foi completamente dizimada pelos romanos, por Lúcio Múmio, ou Licínio Múcio, como era conhecido, e que ela foi completamente destruída. Ela ficou praticamente 100 anos completamente destruída e praticamente desabitada. 47 anos antes do Cristo, Júlio César resolve reconstruir Corinto, e ele a reconstrói na sua beleza original grega, toda em mármore. Então é uma cidade linda, é uma cidade suntuosa, quando como o Emmanuel está colocando aqui, mas ela está deserta, as ruas estão vazias, apesar de ser, pelo jeito, final de primavera, começo de verão, e vamos entender por quê. Como eu falei, a cidade reedificada por Júlio César, em 47 a.C., era a mais bela joia da velha Caia. Então aqui ele até coloca, que é a província do Império Romano, faz essa nota que foi destruída em 146 a.C., servindo de capital a formosa província. Corinto é a capital da Caia. Não se podia encontrar na sua intimidade o espírito helênico, as ideias da Grécia Antiga. Então, o helenismo, ele começa com Alexandre Magno, Alexandre o Grande, quando Alexandre começa a dominar, e a Grécia domina quase que praticamente todo mundo conhecido, e a cultura grega se espalha e vai se miscigenando com as culturas do lugar, e aí nós vamos falando que é a cultura helênica, que são as ideias e a cultura grega que se espalha. Então o que ele está dizendo? Não se podia encontrar na sua intimidade, na intimidade de Corinto, o espírito helênico em sua pureza antiga, com aquela pureza do conhecimento grego. Mesmo porque depois de um século de lamentável abandono, o que eu coloquei? Ela ficou 100 anos praticamente desabitada, depois que foi destruída em 146 a.C. Então ela voltou a ser reconstruída em 47 a.C. E aqui nós vamos ver o Emmanuel colocando, nós estamos em 34 depois de Cristo. Então ali mais ou menos 70 anos, por aí, que ela está habitada de novo, está bonita, está suntuosa de novo. Então por isso, após a destruição, então mesmo porque depois de um século de lamentável abandono, após a destruição operada por Múmio, como nós vimos aqui, Lúcio Múmio, militar e político romano no século II a.C., também conhecido como Licínio Minúcio, cujo cognome é arcaico, ou seja, o conquistador da Caia. Ele foi o conquistador e dizimou, matou todo mundo, 146 a.C. Então, após a destruição operada por Múmio, restaurando, a quem que a restaurou? Júlio César, restaurou Corinto, restaurando, o grande imperador transformara Corinto
ele restaurou a Caia toda, né? Mas ele transforma Corinto em colônia importante de romanos, para onde ocorrera grande número de libertos, ansiosos de trabalho remunerador ou proprietários de promissoras fortunas, né? Ser uma cidade muito bonita e está se recomeçando a vida ali, então muitos acorreram para Corinto. Então, é um lugar onde tinha uma miscigenação de culturas, de ideias, de línguas, de religiões, né? A estes, né, associara-se vasta corrente de israelita, né, povo hebreu, e considerável percentagem de filhos de outras raças que ali se aglomeravam, transformando a cidade em núcleo de convergência de todos os aventureiros do Oriente e do Ocidente, de todos os que queriam trabalho, de todos os que queriam ganhar fortuna, de todos os aventureiros, eles iam para Corinto. Então Corinto voltou a ser uma grande cidade. Sua cultura estava muito distante das realizações intelectuais do gosto grego mais iminente, misturando-se em suas praças os templos mais diversos. Obedecendo talvez a essa heterogeneidade, essa diferença, né, de todos os povos que estavam ali, então, obedecendo talvez a essa heterogeneidade de sentimentos, Corinto tornara-se famosa pelas tradições de libertinagem da grande maioria dos seus habitantes. Então era uma cidade extremamente promíscua. Corinto tem 2 portos e tem o templo a Afrodite, o templo a Vênus. E nesse templo as mulheres, as sacerdotisas do templo, elas ficavam nuas lá no templo, diz que em torno de 1000 mulheres, e que elas se prostituíam. Então, as características dessas mulheres no templo, elas raspavam a cabeça e elas eram prostitutas em nome de Afrodite, de Vênus, da deusa do erotismo. E por ter 2 portos ali, a prostituição, além do templo, também se disseminou. Havia muitas casas de prostituição em Corinto. Então passou a ser uma cidade muito promíscua. Os romanos lá encontravam campo largo para suas paixões, entregando-se desvairadamente ao venenoso perfume desse jardim de flores exóticas. Então, se entregando. O que é esse venenoso perfume? A promiscuidade existente na cidade. Ao lado dos aspectos soberbos e das pedrarias rutilantes, brilhantes, né? O pântano das misérias morais exalava nauseante bafio, mau cheiro. Esse mau cheiro não era da cidade. Esse mau cheiro que o Emmanuel está colocando aqui é para os espíritos elevados. Esse mau cheiro é para aqueles que tinham uma certa elevação, um certo conhecimento, sentiam, né, a pestilência, sentiam o bafio, o mau cheiro das energias deletérias existentes ali, né? Então, o pântano das misérias morais exalava nauseante bafio. E aqui uma frase do Emmanuel que eu acho marcante em relação ao que ele quer falar de Corinto. A tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. A tragédia é o preço doloroso dos prazeres fáceis. Como Cristo colocou, buscar a porta estreita, porque ela é solitária, ela é difícil, a gente tem que procurar muito e rastejar para poder passar por ela. A porta larga vai de manada, a gente não precisa nem andar, empurram a gente. Então nós precisamos saber escolher, né, entre o que é certo e o que é fácil. E para escolher o que é certo precisa ter disciplina, precisa ter vontade para passar pela porta estreita. Então, voltando aqui, a tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. De em quando, os grandes escândalos
reclamavam as grandes repressões. Nesse ano de 34 depois de Cristo, né? Está dando aqui a data exata, como eu coloquei ali, deve ser o verão, pela descrição que ele faz, final de primavera, começo de verão. Então, neste ano 34 depois de Cristo, a cidade em peso fora atormentada por violenta revolta dos escravos oprimidos. Por isso que não se ouvia ninguém na rua, por isso do silêncio, por isso que as liteiras não estavam andando, as crianças não estavam na rua. A cidade estava deserta, porque houve uma rebelião dos escravos, né, dos desgostosos, e Roma manda os soldados, manda uma repressão austera, né, para marcar, muito difícil. Então é o que o Emmanuel está colocando aqui. E a gente precisa entender a preocupação dos romanos. Em Corinto, aquela região toda, né, dominada pelos romanos, havia mais ou menos, principalmente ali, 15 escravos para cada cidadão romano. Então, se os escravos realmente se levantassem e criassem uma rebelião grande, eles poderiam destruir os romanos que estavam ali. Por isso a preocupação, Roma manda milhares de soldados para proteger e para acabar, e para que ninguém mais tivesse a ideia de se rebelar contra os romanos. Então, por isso que ele coloca aqui: crimes tenebrosos foram perpetrados na sombra, exigindo severas devassas, né, investigações, né, e devassas mesmo, não só investigações, como as punições severas, como buscar mostrar para os escravos o lugar deles. Porque quem não era romano, que estava ali, os gregos, os israelitas, os ciprianos, os fenícios, todos que estavam naquela região dominada pelos romanos eram escravos. Os romanos, como nós vimos, né, cultura judaica e a colocação dos romanos no capítulo anterior, no prefácio, os romanos, eles deixavam a religião, deixavam o povo viver a vida deles, e eles pagavam tributos para os romanos, mas eram escravos. Podiam ser vendidos, podiam ser mortos, não teria problema nenhum, porque são escravos. Então, crimes tenebrosos foram perpetrados na sombra, exigindo severas devassas. O procônsul é o representante de César no lugar, né? Então, o procônsul ali da região, né? O procônsul não hesitara ante a gravidade da situação. Porque se todos entram na rebelião, imagina, 15-1 ali. Então, o procônsul não hesitara ante a gravidade da situação, expedindo mensageiros oficiais, solicitara de Roma os recursos precisos. E os recursos não tardaram. Em breve, a galera das águias dominadoras, auxiliada por ventos favoráveis, pela época do ano para a navegação, os ventos eram favoráveis para chegarem de Roma ali naquela região, né, da Grécia, aquela região ali da Acácia, e a águia dominadora, porque o símbolo romano, as tropas andavam na frente com uma bandeira com uma águia, né, desenhada, o símbolo de Roma é a águia. Então, em breve, a galera das águias dominadoras, auxiliada por ventos favoráveis, trazia no bojo, dentro dela, né, as autoridades da missão punitiva, cuja ação deveria esclarecer os acontecimentos. Eis porque, nesta manhã radiosa e alegre, os edifícios residenciais e as lojas do comércio apresentavam-se envolvidas em profundo silêncio, semicerrados e tristes, porque estava inundada de tropas romanas para, digamos assim, exercer a lei, encontrar culpados, massacrar os revoltosos para dar uma lição. Então estavam todos escondidos dentro de casas e o comércio fechado. Eis porque nesta manhã radiosa e alegre, os edifícios residenciais e as lojas do comércio apresentavam-se envolvidos em profundo silêncio, semicerrados e tristes. Os transeuntes eram raros, com exceção de vários magotes, né, bandos de soldados, que cruzavam as esquinas despreocupados e satisfeitos, como quem se entregava de bom grado ao sabor das novidades. Já de alguns dias, um chefe romano,
cujo nome se fazia acompanhar de sombrias tradições, fora recebido pela corte provincial, ali desempenhando as elevadas funções de legado de César, representante do César, né? Do César é rei, né? O César romano, o rei romano, representante do César de Roma, cercado de grande número de agentes políticos e militares, e estabelecendo terror entre todas as classes com os seus processos infames. Estava tocando o terror em todas as classes sociais. Quem não era romano estava se vendo a rasca ali com esse enviado, né, do César para impor a lei e a ordem. Licínio Minúcio. E aí nós vamos ver que ele tem o mesmo nome, né, do arcaico, daquele que dizimou Corinto, dizimou a Acácia, né, e que fez com que Corinto ficasse 100 anos deserta. Tamanha foi a matança, a destruição de tudo. E ele tem o mesmo nome daquele homem que acabou com aquela região. Por isso que ele diz aqui, né, fazia acompanhar de sombrias tradições. Então, talvez, e aqui é um ponto de estudo aqui para a gente analisar, talvez o que o Emmanuel esteja querendo nos colocar aqui é que esse Licínio Minúcio talvez seja a reencarnação daquele outro Licínio Minúcio. Pode ser que sim, pode ser que não. É uma questão para a gente analisar. Mas, por isso que ele coloca aqui, acompanhar de sombrias tradições. Será? E a gente pergunta, será que é só o nome que lembra daquele algoz? Ou é ele reencarnado ali, continuando aquilo que ele havia começado, né, ali, digamos, 146 a.C., nós estamos 34 depois de Cristo, quase 200 anos atrás, né? Então, Licínio Minúcio chegar ao poder, mobilizando todos os recursos da intriga e da calúnia. Então, aqui ele já mostra o caráter, digamos assim, traiçoeiro desse preposto de César, né? Esse Licínio Minúcio. Conseguindo voltar a Corinto, onde estacionara anos antes. Então, alguns anos antes ele viera a Corinto, ele já esteve em Corinto, mas estava voltando ali como representante do César. Ele esteve em Corinto antes como, digamos assim, comandante dos romanos. Então ele está colocando aqui, conseguindo voltar a Corinto, onde estacionara anos antes, sem maior autoridade. Tudo ousava agora, por aumentar seus cabedais, fruto de avareza insaciável e sem escrúpulo. Então ele já esteve antes ali, e a gente vê que ele esteve antes, ele pegou para si vasta região de terras, e agora, com a autoridade, ele quer aumentar ainda mais, porque agora ele é um representante de César. Então agora ele quer aumentar ainda mais a sua riqueza ali naquela região. E o Emmanuel continua. Pretendia recolher-se mais tarde àqueles sítios, onde suas propriedades particulares atingiam grandes proporções, esperando aí a noite da decrepitude, né? Envelhecer ali naquele lugar. Assim, de maneira a consumar seus criminosos desígnios, iniciou largo movimento de arbitrárias expropriações, tirar dos legítimos donos seus bens, seus tesouros, seu dinheiro e suas terras, né? A pretexto de garantir a ordem pública em benefício do poderoso império que a sua autoridade representava. Numerosas famílias de origem judaica foram escolhidas como vítimas preferenciais da nefanda, da torpe, né, extorsão. Então ele, de uma certa forma, mirava, um antissemitista, né, ele mirava nos judeus, ele virou para a sua energia para... se era para tirar de alguém, se era para fazer alguma coisa, ele iria pegar dos judeus. E haviam outras raças, outros povos e outras religiões ali. Por toda a parte, começavam a chorar os oprimidos. Entretanto, quem usaria o recurso das reclamações públicas e oficiais?
a escravidão esperava sempre os que se entregassem a qualquer impulso de liberdade contra as expressões da tirania romana. E não era só a figura desprezível do odioso funcionário que se constituía para a cidade uma angustiosa e permanente ameaça. Seus asseclas, seus seguidores, espalhavam-se em vários pontos das vias públicas, provocando cenas insuportáveis, características de uma perversidade inconsciente. Então, digamos assim, a bruxa estava solta. Os seguidores, os asseclas, não só os soldados, mas aqueles que não eram escravos, ou principalmente que não eram judeus, estavam tocando o terror ali na região, com o respaldo do Licínio Minúcio, ali representante do César. A manhã ia alta, quando um homem idoso, dando a entender que buscava o mercado pelo cesto que lhe pendia das mãos, atravessava a passos vagarosos uma praça ensolarada e extensa. Um grupo de tribunos alvejava-o com ditérios, com zombarias deprimentes, entre gargalhadas de ironia. Estavam dirigindo palavras de baixo calão, zombando do velhinho que passava ali. O velhinho que denunciava nos traços fisionômicos a linha israelita, então estavam virados para ele por causa dessa conotação antissemita, de se voltar contra os judeus. Então, o velhinho que denunciava nos traços fisionômicos a linha israelita demonstrava perceber o ridículo de que vinha sendo objeto, mas, distanciando-se dos militares patrícios, era assim que os romanos eram chamados, de patrícios, como desejoso de resguardar-se, caminhou com mais timidez e humildade, desviando-se em silêncio. Foi nesse instante que um dos tribunos, em cujo olhar autoritário perpassava acentuada malícia, acercou-se dele, interrogando-o asperamente. Nós vamos ver a questão de que os olhos são, os olhos são a porta, o espelho da alma. E o Emmanuel, aqui no livro, ele vai estar sempre colocando os sentimentos e os pensamentos, as intenções de todos os personagens que aparecem. E aqui ele mostra a maldade, o espírito trevoso que estava ali, através dessa colocação. Um dos tribunos, um dos soldados romanos, em cujo olhar autoritário perpassava acentuada malícia. Então se via a maldade, a malícia no olhar dele. Acercou-se do velhinho, interrogando-o asperamente. Olá, judeu desprezível. E aqui tem uma nota colocando que expressão, do judeu desprezível, expressão utilizada pelo personagem na época do cristianismo nascente, manifestando preconceito que atualmente é condenado pela própria legislação humana, mostrando ali o antissemitismo, mas principalmente não só pelo povo judeu, porque eles já tinham isso em relação ao povo judeu, mas por causa do cristianismo que estava nascente. E muitos dos cristãos, eles ainda não eram chamados como cristãos, eles eram chamados homens do caminho. Muitos dos seguidores de Jesus, eles eram chamados de homens do caminho, seguidores do carpinteiro. Então, muitos dos seguidores do carpinteiro eram zelotes. Os zelotes eram aqueles que estavam se insurgindo para se libertar dos romanos. Judas Iscariotes era um zelote. E ele não entendeu a mensagem de Jesus. Ele achou que Jesus ia levantar a espada para lutar contra os romanos. Então havia esses maus entendidos. E esses zelotes é que criaram essa rebelião. Foram eles que mataram e fizeram atrocidades, e que os romanos estavam vindo ali para colocar o terror e acabar com tudo isso. Então a ordem, o olhar deles era com os judeus, porque era dentro dos judeus que haviam os revoltosos, e principalmente os zelotes eram judeus. E muitos eles começavam a associar com a nova ideia, com a nova crença
do carpinteiro, que falava de libertação, então eles achavam que essa libertação era a libertação dos romanos, que nem os apóstolos, nem Judas, que era um apóstolo, entendeu? Imagina os outros, né? As ideias que eles tinham. Então ele coloca aqui: olá, judeu desprezível, como ousas passar sem saudar os teus senhores? O interpelado, né, o velhinho, estacou pálido e trêmulo. Seus olhos revelaram estranha angústia que resumia na sua eloquência silenciosa, na sua fala silenciosa, todos os martírios infinitos que flagelavam a sua raça. Né? Todas as dores, né? Todos eles foram escravos dos egípcios, foram escravos dos babilônios, agora eram escravos dos judeus. Então é uma raça, os judeus é uma raça que sofreu por muito tempo. Nós vamos ver que mesmo na Idade Moderna, né, no século XX, começo do século XX, nós vamos ver a questão do Holocausto, né, na Alemanha, a Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus. Então, essa perseguição para os judeus, ela vem desde os primórdios, né, desde da época de Abraão. As mãos enrugadas lhe tremiam ligeiramente enquanto o busto se arqueava reverente. Então, humildemente, ele se arqueou, premindo a longa barba encanecida, envelhecida, né, branca. Ele segurou a barba e reverenciou, né, humildemente. Teu nome, tornou o oficial entre o desrespeito e irônico. Desculpa, entre desrespeitoso e irônico. Aqui, o certo seria Yoredep, né, porque o CH tem som de R. Mas fica mais fácil a pronúncia aqui como se lê, né? Josedep. O certo é Yoredep, mas vamos colocar como está aqui, Josedep. Filho de Jarete, respondeu timidamente. E por que não saudastes os tribunos imperiais? Senhor, eu não ousei, explicou quase lacrimoso. Não ousaste? Perguntou o oficial com profunda aspereza. E antes que o interpelado conseguisse oportunidade para mais amplas desculpas, o mandatário imperial assentou-lhe os punhos cerrados no rosto venerável, em bofetões sucessivos e impiedosos. Toma, toma, exclamava rudemente ao estridor das gargalhadas dos companheiros presentes à cena em tom festivo. Guarda mais esta lembrança, cão asqueroso, aprende a ser educado e agradecido. O velhinho cambaleou, mas não reagiu. Percebia-se-lhe a surda revolta íntima, a traduzir-se no olhar clamejante, né, ardente, indignado, que lançou o agressor com uma serenidade terrível. Num movimento espontâneo, olhou os braços encarquilhados na luta e no sofrimento. Perdão. Reconhecendo a inutilidade de qualquer revide. Foi quando o verdugo inesperado, observando-lhe a calma silenciosa, pareceu medir a extensão da própria covardia e, colocando as mãos na complicada armadura do cinto, voltou a dizer com profundo desdém: agora que recebestes a lição, podes procurar um mercado, judeu insolente. Era a forma com que eles tratavam o judeu. A vítima dirigiu-lhe então um olhar de ansiosa amargura, no qual transpareciam as dolorosas angústias em toda uma longa existência. Emoldurado na túnica singela e na velhice venerável, aureolada por cabelos branqueados, nas mais penosas experiências da vida. O olhar do ofendido semelhava-se a de um dardo invisível que penetraria para sempre a consciência do agressor desrespeitoso e mau. O Emmanuel sempre fala nas entrelinhas. O que o Emmanuel está colocando aqui? O olhar foi como uma flecha para aquele romano que, né, covarde, que bateu nele. E olha que o Emmanuel coloca. O Emmanuel aqui está nos mostrando o futuro, nos mostrando as próximas vidas, né, as próximas reencarnações desse soldado, quando ele diz, né,
O olhar do ofendido semelhava-se a um dardo invisível, uma flecha, né, que penetraria para sempre, ficaria marcado, né, na alma, na lembrança, marcaria para sempre a consciência do agressor desrespeitoso e mau. Aquele agressor não esqueceria aquele olhar, né? Então é a lei máxima da natureza, é a lei de Deus para o universo, de ação e reação, né? De causa e efeito. Esse romano, por séculos vindouros, teria aquela flecha daquele olhar marcada ali na sua alma. No entanto, aquela dignidade ferida não se demorou muito na atitude de exprobração, na atitude de censura, intraduzível em palavras. Em breves instantes, suportando os ditérios, né, as palavras, os ditos da geral zombaria, prosseguiu no objetivo que o levara a sair à rua. O velho Jochedebe experimentava agora estranhas e amargas reflexões. Perdão. Duas lágrimas quentes e doloridas sulcavam-lhe as rugas da face macilenta, né, magra, perdendo-se nos fios grisalhos da barba veneranda. Que fizera para merecer tão pesados castigos? A cidade fora trabalhada pelos movimentos de rebeldia de numerosos escravos, mas seu pequeno lar prosseguia com a mesma paz dos que trabalham com dedicação e obediência a Deus. A humilhação experimentada fazia-o regressar, pela imaginação, aos períodos mais difíceis da história de sua raça. Por que motivo e até quando sofreriam os israelitas a perseguição dos elementos mais poderosos do mundo? Qual a razão de serem sempre, né, estigmatizados? Estigma é um sinal infamante, né? Um sinal que marca de uma forma infame, né? Ruim. Então, qual a razão de serem sempre estigmatizados como indignos e miseráveis em todos os recantos da terra? Infelizmente, até hoje ainda existe o antissemitismo, né? As pessoas que são contra, que não gostam, que são contra os judeus. Entretanto, amavam sinceramente aquele pai, né, com P maiúsculo, né? O judeu não pronuncia o nome Deus, ele coloca Adonai, o Senhor, Eli, né? Ele seria o Senhor, Deus, Elohim, deuses, mas não é a conotação. Ele sempre vai se colocar ao Senhor, ele não pronuncia o nome sagrado. Por isso que Jesus também coloca na oração, né? Sagrado, santificado seja o vosso nome, ou seja, sagrado demais para ser dito. Como bom judeu, ele não pronuncia o nome de Deus. Então, entretanto, amavam sinceramente aquele Pai de justiça e amor que velava dos céus pela grandeza de sua fé e pela eternidade de seus destinos. Enquanto os outros povos se entregavam ao relaxamento das forças espirituais, transformando esperanças sagradas em expressões de egoísmo e idolatria, Israel sustentava a lei do Deus único, esforçando-se em todas as circunstâncias por conservar intacto seu patrimônio religioso com sacrifício, embora da sua independência política. E através dos tempos, né, o povo israelita manteve a sua cultura e manteve a sua língua. A língua mais antiga que tem é o hebraico, né? E a Torá como é lida hoje, como é escrita hoje, é a mesma de Moisés. Foi há pouco tempo, né, acho que foi no começo do ano 2000, foram encontrados uns papiros que eram da Torá, né? E esses papiros foram analisados em torno de 1000 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E
eles, ao analisarem, foram ver, né, o que estava escrito ali, comparar com o que está escrito hoje na Torá. Letra por letra, palavra por palavra, escrita é a mesma. Então eles copiaram e nunca mudaram uma letra da Torá. E nunca nenhum dos conquistadores conseguiu demover o povo judaico, o povo israelita, né? Porque Judá é uma das tribos, a gente chama de judeu, mas judeu é uma das tribos, né? O povo israelita. Por quê? Porque o israelita, o judeu, né, é filho da judia, né? Embora pareça estranho, mas é por quê? Porque é a mulher que é encarregada de dar as primeiras noções da Torá. Ela que começa a ensinar o filho. É ela que passa, que transmite as noções, né, a básica, a literalidade. E a partir dos 8, 9 anos, aí os filhos começam a estudar com os homens e começam a estudar a espiritualidade, ou seja, as entrelinhas, né? O que aquela literalidade da letra, o que tá ali, qual é o espírito da letra, o que está nas entrelinhas, aí eles começam a estudar, tanto menino quanto menina. Então, nós 11, 12 anos, antes dos 13 anos, o menino faz o bar mitzvah, que se apresenta ao templo, é interrogado e mostra tudo que ele sabe da Torá, e a menina faz o bat mitzvah e vai fazer a mesma coisa. Só que é judeu quem é filho da judia. Em todas as outras religiões e todos os outros povos, todas as outras culturas, a hereditariedade vem pelo pai. Então o conquistador matava todos os homens, estuprava as mulheres, as crianças que nasciam já eram daquela região ali. Com o judeu não adiantava fazer isso, porque as crianças que nasciam continuavam judias. Porque a mãe passava os ensinamentos, mesmo sendo proibido, passava o hebraico, porque o judeu só lê, fala e recita a Torá em hebraico, passava os seus costumes e passava a hereditariedade, porque a hereditariedade judaica é passada pela mãe. É filho de judia, é judeu, até hoje. Então, um homem se casa com uma mulher não judia, seus filhos não são judeus. Uma mulher pode casar com um não judeu, ela sendo judia, os seus filhos são judeus. Então, a questão da hereditariedade da raça é passada pela mãe. Por isso que se manteve e se mantém até hoje ao longo dos milênios, né? Com tudo que já passaram. Acabrunhado, o pobre velho meditava na própria sorte. Esposo dedicado enviuvara quando aquele mesmo Licínio Minúcio, questor do império, anos antes, então esse mesmo Licínio Minúcio, que chegara agora com autoridade, anos antes ele já esteve ali, né, na região de Corinto, né? Nós já vimos lá atrás, ele está recordando aqui, o Joshedeb está recordando aqui. Então, anos antes, esse mesmo Licínio Minúcio instaurara nefandos, abomináveis processos em Corinto, perdão, a fim de punir alguns elementos de sua população descontente e rebelada. Sua grande fortuna, ele era ressentido, né, com esse Licínio Minúcio. Olha aqui o que ele está colocando. Sua grande fortuna pessoal fora extremamente reduzida e houve de amargar uma prisão injusta. Ele foi preso por Licínio Minúcio e a sua grande fortuna, suas terras foram confiscadas por Licínio Minúcio. E houve de amargar uma prisão injusta resultante de falsas acusações que lhe valeram pesados dissabores, né, desgostos e terríveis confiscos. Suas terras foram confiscadas, sua fortuna também. Sua mulher não havia resistido aos sucessivos golpes que lhe feriram fatalmente o coração sensível, mergulhando-se na morte atormentada de acerbos desgostos, né, rigorosos desgostos, e deixando-lhe os 2 filhinhos, que constituíam a coroa de esperança da sua laboriosa existência, Gesiel e Abigail. Desenvolviam-se sobre o carinho de seus braços, afetuosos, e, por eles, no acúmulo dos sagrados deveres domésticos, sentia que a neve da estrada humana lhe alvejara precocemente os cabelos
consagrando a Deus as suas mais santas experiências. Na mente, lhe veio então mais viva a silhueta graciosa dos filhos. Era um lenitivo conhecer o sabor agradável das experiências do mundo em benefício deles. O tesouro filial compensava-o das flagelações em cada acidente do caminho. A evocação do lar, onde o amor carinhoso dos filhos alimentava as esperanças paternas, suavizou-lhe as amarguras. Que importava a brutalidade do romano conquistador quando sua velhice se aureolava dos mais santos afetos do coração? Experimentando o resignado consolo, chegou ao mercado, onde se abasteceu do que necessitava. O movimento não era intenso na feira habitual, como nos dias mais comuns. Entretanto, havia certa concorrência dos compradores, principalmente dos libertos e pequenos proprietários, aqueles que não eram escravos, e pequenos proprietários, que afluíam das estradas da Cencreia. E aqui tem a nota dizendo que a Cencreia era a antiga cidade da Grécia, no Peloponeso, junto ao Golfo Sarônico, no Istmo de Corinto. Paulo visitou em 55, em sua passagem rumo a Jerusalém. Nem havia terminado a compra de peixe e legumes, luxuosa liteira parou no centro da praça e dela saltou um oficial patrício, romano, desdobrando largo pergaminho. Então, o pergaminho era uma pele de carneiro que era tratada, para poder se escrever nela. Ao sinal de silêncio que fizera emudecer todas as vozes, a palavra da estranha personagem vibrou forte na leitura fiel do édito que trazia, das normas que trazia ali o que estava escrito no pergaminho. Abre aspas. Licínio Minúcio, questor do Império e legado de César, encarregado de abrir nesta província a necessária devassa, sindicância, para restabelecimento da ordem em toda a Acaia, convida a todos os habitantes de Corinto que se considerarem prejudicados em seus interesses pessoais ou que se encontrarem necessitados de amparo legal, a comparecerem amanhã ao meio-dia no Palácio Provincial, junto ao templo de Vênus Pandemos, e aqui vem a nota, de acordo com a personagem Pausânias em O Banquete de Platão, a deusa Afrodite tem duas manifestações representadas por duas histórias: Afrodite uraniana, Afrodite celestial, e Afrodite Pandemos, Afrodite comuns, a deusa Vênus, que é o templo que nós já falamos dele aqui, para onde eles deveriam se dirigir, a fim de exporem suas queixas e reclamações, que serão plenamente atendidas pelas autoridades competentes. Fecha aspas. Lido o aviso, o mensageiro retomou a elegante viatura, que, sustentada por hercúleos braços escravos, a liteira, que os escravos carregavam, desapareceu na primeira esquina, envolvida por uma nuvem de pó, levantada em remoinho pela ventania da manhã. Entre os circunstantes, surgiram logo opiniões e comentários. Os queixosos eu ri porque tem uma colocação judaica, que eles dizem que quando tem dois judeus discutindo, com certeza você vai ver três opiniões. Para falar e para discutir, ter ideias, o povo judeu é criativo. Mas vamos lá. Os queixosos não tinham conta. O legado e seus prepostos, logo de começo, se apossaram de pequenos patrimônios territoriais da maioria das famílias mais humildes, cujos recursos financeiros não davam para custear processos no foro provincial. Então, primeiro, eles foram roubando, foram pegando dos mais simples, que não iam ter como poder pedir ajuda ou poder entrar com um processo por serem pobres. Então foram os primeiros a serem prejudicados, e os ricos também. Vamos lembrar, Jochebed coloca que ele era um homem rico com muitas propriedades e que ele foi tirado dele a fortuna e foi deixada para ele, nós vamos ver aqui a descrição depois quando ele chegar na casa, uma pequena propriedade.
Daí a onda de esperanças que avassalava o coração de muitos e a opinião pessimista de outros, que não enxergavam no nova cilada. Né? E pelo que a gente viu de Licínio Minúcio aqui, óbvio, né? Uma cilada, ele está querendo achar os queixosos. Quem é que vai reclamar lá por quem está insatisfeito? Os queixosos. Então é uma forma rasteira, sórdida dele saber quem são os queixosos. Ele poder criar uma cilada ali para os queixosos poderem ir reclamar. Né? Só os ingênuos que não estavam vendo isso. Então, daí a onda de esperanças que avassalava o coração de muitos e a opinião pessimista de outros que não enxergavam no édito senão nova cilada, para obrigar os reclamantes a pagarem muito caro as suas legítimas reivindicações. Jochedeb ouviu a comunicação oficial, colocando-os imediatamente entre os que se julgavam com direito a esperar legítima indenização pelos prejuízos sofridos nos outros tempos. Animado das melhores esperanças, desandou para casa, escolhendo o caminho mais longo. Então ele não fez mais o caminho que ele tinha feito para não encontrar com aqueles soldados. Foi por um caminho mais longo, de modo a evitar novo encontro com os que o haviam humilhado rudemente. Não havia caminhado muito quando lhe surgiram à frente novos grupos de militares romanos em conversações ruidosas, que transbordavam alacremente, quer dizer, risonhos, né, em risadas altas, nas claridades da manhã. Defrontando o primeiro grupo de tribunos e sentindo-se alvo de comentários deprimentes a transparecerem em risos escarninhos, o velho israelita considerou, abre aspas, deverei saudá-los ou passar mudo e reverente como procurei fazer na vinda? Fecha aspas. Preocupado em evitar novo pugilato, né, novos socos, que agravasse as humilhações daquele dia, inclinou-se profundamente qual mísero escravo e murmurou tímido, salve valorosos tribunos de César. Mal acabou de dizer e um oficial de fisionomia dura e impassível se acercou, exclamando colérico. Que é isso? Um judeu a dirigir-se impunemente aos patrícios? Chegou a tanto a condenável tolerância da autoridade provincial? Façamos justiça por nossas próprias mãos. E novas bofetadas estalaram no rosto dorido do infeliz, que necessitava concentrar todas as energias na vontade para não se atirar de qualquer modo a uma reação desesperada. Sem uma palavra de justificação, o filho de Jared submeteu-se ao castigo cruel. Seu coração precípite, né, rápido, batendo rápido, né, parecia rebentar de angústia no peito envelhecido. Todavia, o olhar refletia a intensa revolta que lia na alma opressa, né, apertada. Impossibilitado de coordenar ideias em face da agressão inesperada, na sua atitude humilde, reparou que desta vez o sangue jorrava das narinas, tingindo-lhe a barba branca e o linho singelo das vestiduras. Isso, porém, não chegou a sensibilizar o agressor, que, por fim, lhe vibrou a última punhada na fronte enrugada, murmurando, safa-te, insolente. Sustentando a custo o cesto que lhe pendia nos braços trêmulos, Jochedeb avançou cambaleante, sufocando a explosão do seu extremo desespero. Abre aspas, né? A ser velho, fecha aspas. Pensava. Simultaneamente, os símbolos da fé modificavam-lhe as disposições espirituais e sentia no íntimo a palavra antiga da lei, abre aspas, não matarás, fecha aspas, né? Lei mosaica que está lá no Gênesis mosaico, né? No decálogo, os mandamentos trazidos por Moisés. No entanto, os ensinamentos divinos, a seu ver, na voz dos profetas, aconselhavam o revide, abre aspas, olho por olho, dente por dente, fecha aspas. Essa é uma lei mais antiga, né, uma lei do Código de Hammurabi, não é de Moisés, né, é uma lei que vem antes de Moisés, né, olho por olho,
e dente por dente. Quando olho por olho, dente por dente vem, já é um ponto, porque as pessoas matavam um e as pessoas iam lá e matavam a família toda, a aldeia toda, incendiavam tudo. Então, quando veio olho por olho, dente por dente, matou o teu irmão, você vai e mata o irmão daquele que matou o teu irmão, e por aí vai, né? Quando veio Moisés, veio o não matarás, que ele mesmo também não conseguiu colocar. Quando veio Jesus com a lei do amor, aí veio por terra todas essas ideias antigas. Mas, infelizmente, até hoje, a situação de vingança ainda persiste nos corações humanos. Infelizmente. Perdão. Seu espírito guardava a intenção da represália como remédio às reparações a que se julgava com direito. Mas as forças físicas já não eram compatíveis com os requisitos da reação. Profundamente humilhado e presa de angustiosos pensamentos, buscou recolher-se ao lar, onde se aconselharia com os filhos muito amados, em cujo afeto encontraria de certo a necessária inspiração. Sua modesta vivenda não demorava longe, e ainda à distância, acabrunhado, entreviu o singelo e pequenino teto do qual fizera a edícula do seu amor, né? A casinha do seu amor. Presto, né? Apressado, enveredou na trilha que terminava na cancelinha tosca, que, afogada pelas roseiras de Abigail, a exalarem forte e delicioso perfume, né? Os roseirais exagerados ali de Abigail, né? Afogados, a porteira estava afogada em tantas roseiras. As árvores verdes e copadas espalhavam frescor e sombra, que atenuavam o rigor do sol. Nós estamos aí no verão, pelo jeito, né? Começo do verão. Uma voz clara e amiga chegava de longe aos seus ouvidos. O coração paternal adivinhava. Aquela hora, Gesiel, conforme o programa por ele mesmo traçado, arava a terra, preparando-se para as primeiras semeaduras. A voz do filho parecia casar-se à alegria do sol. A velha canção hebraica, então ele escuta Gesiel, né, cantando em hebraico, né, a canção israelita, a canção hebraica dele ali. Normalmente eram salmos, porque salmo quer dizer canção, eram os salmos que os israelitas cantavam, porque eles eram cantados, né? Salmo quer dizer canção. Perdão, canção. Então a voz do filho parecia se casar-se à alegria do sol. A velha canção hebraica, que lhe saía dos lábios quentes de mocidade, era um hino de exaltação ao trabalho e à natureza. Natureza com N maiúsculo, né, das leis de Deus, da criação de Deus. Os versos harmoniosos falavam do amor à terra e da proteção constante de Deus. O generoso pai afogava a custo as lágrimas do coração. A melodia popular sugeria-lhe um mundo de reflexões. Não havia trabalhado a existência inteira? Não se presumia um homem honesto nos mínimos atos da vida para jamais perder o título de justo? Entretanto, o sangue da perseguição cruel ali estava a pingar-lhe da barba veneranda sobre a túnica branca e indene de qualquer mácula que lhe pudesse atormentar a consciência. Se sentindo ali dentro do judeu que cumpre, são 613 leis da Torá, que cumpre as 613 leis, né, da Torá. Ainda não transpusera o cercado rústico da vivenda humilde, quando uma voz cariciosa lhe gritava assustadiça e veemente: Pai, pai, que sangue é esse? Uma jovem de notável formosura corria abraçá-lo com imensa ternura, e ao mesmo tempo em que lhe arrancava o cesto das mãos, trêmulas e doloridas. Abigail, na candidez dos seus 18 anos,
era um gracioso resumo de todos os encantos das mulheres de sua raça. Os cabelos sedosos caíam em anéis caprichosos sobre os ombros, emoldurando-lhe o rosto atraente num conjunto harmonioso de simpatia e beleza. No entanto, o que mais impressionava no seu talhe esbelto de menina e moça eram os olhos profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. De novo, o Emmanuel colocando aqui os olhos como espelho da alma. Então, nós vimos no soldado os olhos mostrando o espírito trevoso que ele é. Aqui com Abigail, os olhos mostrando o anjo que ela era. Então, nós vamos ver aqui que a Jochebed, né, que seria Yochebed, mas nós vamos continuar falando Jochebed, que é mais fácil. E a esposa, e aqui não se dá o nome da esposa, não se coloca mais, é a mãe que educa, é a mãe que passou os preceitos para os filhos, educou 2 anjos. Nós vamos ver Gesiel e Abigail como 2 anjos na terra. O Emmanuel vai descrevê-los aqui, e ao longo da jornada nós vamos ver que são 2 espíritos elevadíssimos, e aqui ele já demonstra, quando ele diz, nos olhos negros, profundamente negros, nos quais intensa vibração interior parecia falar dos mais elevados mistérios do amor e da vida. Uma alma, um espírito extremamente elevado estava ali encarnado no corpo, aquele corpo da menina de 18 anos, Abigail. Filhinha, minha querida filha, murmurou ele, amparando-se nos seus braços carinhosos. Em breve, dava conta de todas as ocorrências, e enquanto o velho genitor banhava o rosto contundido na infusão balsâmica que a filha preparara cuidadosamente, Gesiel era chamado a inteirar-se do acontecido. O jovem acorreu solícito e pressuroso, rapidamente. Abraçado ao pai, ouviu-lhe o desabafo amargo, palavra por palavra. No vigor da juventude, não se lhe poderia dar mais de 25 anos, mas o comedimento dos gestos e a gravidade com que se exprimia deixavam entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. O que é um espírito nobre e uma consciência cristalina? Um espírito elevadíssimo. De novo, nós vamos ver Gesiel e Abigail, espíritos elevados, espíritos muito além daquela época, daquele tempo, espíritos elevadíssimos encarnados na terra. Coragem, pai, exclamou depois de ouvir a dolorosa exposição, pondo nas expressões de firmeza um acentuado cunho de ternura. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Então aqui a gente vê um jovem de 25 anos, até hoje, qualquer época, como eles bateram no meu pai, vamos nos juntar, vamos preparar uma vingança. Que covardia, se rebelar. Era um jovem de 25 anos, mas ali nós estamos vendo uma alma elevada, um espírito elevado, de uma grandiosidade fantástica, numa serenidade. Olha o que ele coloca. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Confiemos na sua justiça. Confiemos na sua sabedoria. Ou seja, ninguém passa pelo que não precisa passar. Todas as situações são necessárias para o nosso crescimento e aprendizado. Jochebed contemplou o filho de alto a baixo, fixando-lhe o olhar bondoso e calmo, em que desejaria lobrigar naquele momento a indignação que lhe parecia natural e justa, dominado pelo desejo das represálias. O Jochebed olhou para ele de cima e embaixo como quem diz, você é um jovem, não fica rebelado, você não fica, é o que eu falei, não fica revoltado com o que aconteceu. O velho, apesar de ser o idoso, é um espírito que ainda tinha que aprender, que ainda tinha que crescer. É um espírito ainda jovem, é um espírito que estava começando a aprender. E Gesiel, num corpo de um rapaz de 25 anos,
era um espírito milenar, já em altas, né, em altas hierarquias, que estava com outro olhar, com uma outra colocação. Então ele olha de cima a baixo, né, que é esperando uma situação, e aí ele continua. É verdade que criara Gesiel para as alegrias puras do dever, em obediência à leal execução da lei. Entretanto, nada o compelia a abandonar suas ideias de desforra, de maneira a desafrontar-se dos ultrajes recebidos. Quer dizer, ele reconhece ali que ele criou Gesiel dentro da lei, para que Gesiel cumprisse a lei, cumprisse a Torá, né? Torá é a lei, é a mensagem, né? São os 5 livros, nós já falamos sobre isso na nossa aula passada, nosso estudo, né? Não é uma aula, é um estudo, estudamos juntos, nosso estudo passado no prefácio. Né? Então, são os 5 livros na Bíblia que nós temos do Velho Testamento. Mas o Jochedebe queria vingança. E o Gesiel ali, na calma, com o pai. Filho, obtemperou, depois de meditar longo tempo, Jeová é cheio de justiça, mas os filhos de Israel, como escolhidos, precisam igualmente exercê-lo. O orgulho judaico é um problema desde que eles chegaram, né? Nós vamos ver no A Caminho da Luz, nós temos aqui no canal, é só procurar lá na playlist, é o livro de Emmanuel, mostrando, né, desde o Big Bang até 1938, que é quando ele termina o livro é publicado. Nós vamos ver a questão, né, dos capelinos que vieram, né, da estrela, né, os orbes que giravam em torno da estrela de Capela. Os hebreus eram os que tinham Deus único, que tinham maior religiosidade, eles eram muito orgulhosos, e eles foram exilados, foram expulsos de Capela pelo orgulho. E a gente vê aqui, continua ainda, né, aquele povo, um povo orgulhoso da sua religiosidade, de conhecer o Deus único. Então ele coloca, filho, obtemperou depois de meditar longo tempo, Jeová é cheio de justiça, mas os filhos de Israel, como escolhidos, precisam igualmente exercê-la. Poderiam ser justos, olvidando, né, esquecendo afrontas? Não poderei descansar sem o repouso da consciência pela obrigação cumprida. Tenho necessidade de assinalar os erros de que fui vítima, no presente e no passado, e amanhã irei ao legado ajustar minhas contas. O jovem hebreu, né, o Gesiel, fez um movimento de espanto e acrescentou, ireis porventura à presença do questor Licínio, esperando providências legais? E os antecedentes, meu pai? Pois não foi esse mesmo patrício quem vos despojou de grande patrimônio territorial, atirando-vos ao cárcere? Não vedes que ele tem nas mãos as forças da iniquidade, né? da maldade? Não será de temer novas investidas com o fim de extorquir o pouco que nos resta? Nós estamos vendo ali o bom senso, né? O Gesiel é um espírito elevado, estamos vendo ali o bom senso dele conversando com o pai. Jochedebe mergulhou no olhar do filho, olhar que a nobreza do coração orvalhara de lágrimas emotivas, porém, na sua rigidez de caráter, acostumado a executar os desígnios próprios até o fim. O que é executar os desígnios próprios até o fim? Ao seu orgulho, à sua prepotência, né? A sua vontade. Então ele viu, né, a eloquência, ele viu a sensatez das palavras do Gesiel. Mas ele, no seu orgulho ferido, então, acostumado a executar os desígnios próprios até o fim, exclamou quase secamente. Então aqui a voz do israelita, né, orgulhoso, ele coloca, como sabes, tenho contas velhas e novas a acertar, e amanhã, de conformidade com o édito, aproveitarei o ensejo que o governo provincial nos faculta. Aí Gesiel coloca, meu pai, suplico-vos, advertiu o rapaz, entre respeitoso e carinhoso, não lanceis mão desses recursos, né? Aqui na lei mosaica, honrai pai e mãe. Ele, em momento algum, ele levanta a voz ou ele vai contra o pai. Ele é respeitoso. Mas ele, no bom senso, está tentando mostrar ali a Jochedebe
que é uma insensatez, que aquilo é uma cilada. E as perseguições ele coloca o pai coloca, né? Ele coloca, não, o Gesiel coloca, não lanceis mãos desses recursos, o pai coloca. E as perseguições, explodiu o velho energicamente. E esse turbilhão incessante de ignomínias, né, de afrontas, a respeito dos homens de nossa raça, não haverá um paradeiro nesse caminho de infinitas angústias? Assistiremos inermes, né, sem fazer nada, ao enxovalho de tudo que possuímos de mais sagrado? Tenho o coração revoltado com esses crimes odiosos que nos atingem impunemente. A voz tornara-se-lhe arrastada e melancólica, deixando perceber extremo desânimo. Todavia, sem se perturbar com as objeções paternas, Gesiel prosseguiu. E aqui ele não se perturba com as colocações paternas. Ele calmamente, no honrar pai e mãe, né, com obediência, com respeito ao pai, ele coloca: estas torturas, entretanto, não são novas. Há muitos séculos, os faraós do Egito levaram tão longe a crueldade para com os nossos ascendentes, que os meninos de nossa raça eram trucidados logo ao nascer, lembrando de Moisés. Então aqui ele vai trazer o conhecimento da raça, ele vai trazer o conhecimento da Torá, ele vai trazer o bom senso, ele vai trazer a necessidade de aprendizado que a Torá mostra que eles têm que ter. E como nós já estamos no avançado da hora, nós vamos parar por aqui, né, nessa grandeza, nessa colocação, e vamos, né, nosso próximo estudo, a partir daqui, ver as colocações de Gesiel para o seu pai orgulhoso e ainda com muito a aprender. Até lá!